Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início às nossas aulas da apostila do volume 3, a apostila do terceiro bimestre. Quem ainda não retirou suas apostilas, podem estar indo até a escola, pegar o material, que é a apostila do terceiro bimestre, o terceiro volume, para nós iniciarmos as nossas aulas e as nossas atividades. Certo? Então, hoje vamos dar início às nossas aulas. Não vai mais ser no formato de revisão, né? As revisões são muito mais rápidas. E agora não. A prof vai explicar passo a passo o material que está aí com vocês, que é a apostila de vocês do terceiro bimestre. Certo? Vamos lá, então? Para a gente dar início, a prof vai compartilhar a tela da prof com vocês, com a apostila, para que vocês possam ir acompanhando as aulas. Então, olha aqui, nós temos a apostila do volume 3, que é o que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? A apostila do volume 3, nós temos novamente 4 unidades para nós trabalharmos. Vamos continuar falando sobre Roma. Olha só, gente, é a última unidade que vai falar sobre Roma. Nós já falamos de Roma nas outras revisões que nós fizemos. E agora vamos falar dos aspectos culturais do Império Romano. Então, o que vocês têm que lembrar? Roma foi um grande império, certo? Um dos maiores impérios que se tem notícia da história. Os romanos, eles dominaram a Europa, eles dominaram o Oriente, a Ásia, e eles dominaram o norte do continente africano. Olha o domínio do povo e da população romana, certo? E nós vamos falar dos aspectos culturais dos romanos, né? Lembra, gente, o que é cultura? Isso a gente aprende lá no início do ano. Cultura é o modo de viver das pessoas, a forma como nós nos vestimos, como nós falamos, como nós nos comportamos, os nossos alimentos, né? Tudo isso, o nosso sotaque, né? Tudo isso faz parte dos aspectos culturais. O modo de viver das pessoas nós chamamos de cultura. Então é muito importante a gente saber que existem vários tipos de culturas diferentes. Então nós falamos que nós temos uma diversidade cultural. Ou usamos a palavrinha cultura sempre no plural, falando de culturas, porque nós temos várias formas de viver diferente. Então essa unidade, nós vamos falar um pouquinho das formas de viver, né? E das diferentes formas de viver dos romanos. Uma coisa muito importante, gente, nós falarmos aqui também, é que a nossa língua, que é o português, ou a língua espanhola, né, que se fala na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, né, se fala o espanhol. Então, a língua portuguesa, a língua espanhola e até mesmo a língua francesa tem origem no latim. O latim é a língua dos romanos. Um dos primeiros povos que deu origem aos romanos, eles eram chamados de latinos. E quando os romanos foram dominando o continente europeu, foram chegando na Europa, eles chegaram até Portugal, até na Espanha e até na França. Quando eles chegaram nesses países se falava algumas línguas, misturaram com o latim. Ou seja, o francês, o português e o espanhol é a fusão, é a mistura da língua que se falava nessas regiões com o latim. Por isso que nós somos chamados de latinos. Somos conhecidos como latinos por conta da nossa língua. A língua portuguesa tem origem no latim. Olha a importância da cultura romana para a nossa civilização. Como eles acabaram nos influenciando, inclusive na forma de falar, né, que é a língua. Olha só, aqui começa com uma imagem, né, no início da apostila de vocês, do terceiro bimestre, com a imagem de uma mulher romana, na cidade de Pompeia, certo? Adornada com uma rede de ouro nos cabelos e com brincos do mesmo metal. Em uma das mãos segura uma caneta similar a um estilete.
que serve para escrever no livro, que é feito de pequenas tábuas de cera. Os materiais eram diferentes, então um livro feito de pequenas tábuas de cera e a caneta que lembra um estilete para ser desenhado ali, para fazer o processo de escrita, né, gente? Olha só, uma coisa importante para falar da cultura romana é que tanto a cultura romana quanto a cultura grega, elas são similares, elas são parecidas, porque eles trocavam muito seus aspectos culturais. Então, romanos e gregos, eles vão conviver, tá? E essas trocas culturais, tá? Faz com que houvesse uma mistura, e por isso que nós falamos da cultura greco-romana, porque nossa cultura, onde nós moramos aqui no Ocidente, somos influenciados pelos gregos e pelos romanos. Por isso que chamamos a nossa cultura de cultura greca-romana. Certo, gente? Olha só, com base na leitura da imagem e seus estudos, levante hipótese de como era a vida das mulheres na Roma Antiga. É possível afirmar que todas elas, será que tinham acesso à educação? Será que todas elas estudavam? Vamos pensar. Como será que era a vida das mulheres romanas lá na Roma Antiga? Vocês lembram da vida das mulheres gregas? Vocês lembram que em Esparta, que é uma das principais cidades gregas, as mulheres, elas tinham mais liberdade do que em Atenas? Porque em Esparta os homens estavam na guerra e as mulheres tinham mais liberdade. Em Atenas, que é o berço da filosofia, do conhecimento, da democracia, as mulheres não têm liberdade. Como será que as mulheres viviam em Roma? Como era a cultura delas? Será que elas tinham liberdade? Será que elas podiam, todas elas estudavam? É isso que nós vamos ver também, uma das características que a gente vai ver no decorrer dessa nossa unidade. Olha lá, cultura romana, que foi influenciada por várias sociedades, mas principalmente pelos gregos, certo, gente? Então, os gregos influenciaram muito a cultura romana, né? No teatro romano, as peças eram apresentadas a céu aberto, ou seja, os anfiteatros eram construídos e ficavam abertos, de forma aberta, né? Para que as pessoas, para que milhares de espectadores fossem assistir, né? Contavam histórias de heróis, de comédias, e eles eram inspirados pelos gregos, né? Os gregos gostavam muito de teatro, principalmente da tragédia e da comédia. E isso acabou influenciando os romanos também, que acabavam escrevendo, né? Vários teatros em grego, inclusive, né? Então, a palavra dramaturgia significa peças de teatro. Ó, dramaturgia helênica. Helênica é grega, porque os gregos não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos, eles são conhecidos como helenos. Olha só a imagem do anfiteatro na página 3 da apostila de vocês. Assim como ergueram arenas para lutas de gladiadores e corridas de biga por todo o império, os romanos também edificaram teatros, nos quais artistas de todas as províncias é como se fossem estados, certo, pessoal? O nosso país é dividido em estados, correto? O mundo romano, o Império Romano, era dividido em províncias, certo? Podiam se apresentar. O antigo Teatro de Orange, construído no século I, é um exemplo desse tipo de construção, né? Atualmente, esse teatro pertence à França. Então, lembrem-se que a prof falou para vocês do Coliseu. O Coliseu foi um grande anfiteatro, um dos maiores que foram construídos na história. E lá no Coliseu, além de espetáculos de circo, além de espetáculos de teatro, havia também a luta dos gladiadores, que nós falamos, né, que era muito comum. Aqui, neste anfiteatro que a gente está vendo aqui, é um anfiteatro para apresentações teatrais. Então, aqui o objetivo não são a luta de gladiadores, mas sim apresentações de teatro. Olha só, gente, aqui vai falar da língua que a prof falou para vocês, né? Página que nós estamos, olha só, para vocês se localizarem.
página 4 da apostila de vocês, tá? A língua grega era a segunda língua mais falada, o segundo idioma mais importante dos romanos, para vocês perceberem a importância e a influência dos gregos no mundo romano. Olha só, no segundo parágrafo, nós vamos ter, com o passar do tempo, línguas de origem latina, como francês, italiano, português, espanhol e romeno, desenvolveram-se em algumas regiões que pertenciam ao Império. Na atualidade, junto com o italiano, o latim é a língua oficial do Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo. Vocês sabem que o Vaticano é um país independente e é o menor país do mundo, sendo utilizado nos documentos oficiais da Igreja Católica. Essa semana, no dia 3 de outubro, hoje é dia 5, o Papa assinou um documento chamado encíclica. Encíclica quer dizer um documento mais importante da Igreja Católica. Então, o Papa assinou um documento, ele fez um novo documento, falando da importância do respeito às pessoas que são diferentes, às religiões que são diferentes, para que a gente consiga viver num mundo cheio, recheado de paz, né? Esse é o objetivo dele. Então, todos os documentos que são escritos pelo Vaticano, que são as encíclicas, que são as leis que devem ser seguidas, elas são escritas ainda em latim. Certo? Quem vai estudar para ser um padre, por exemplo, tá, num seminário, eles têm a disciplina e vão estudar latim para conseguir entender os documentos da própria igreja, que tem vários documentos que são em latim, tá? Olha só. Olha o que está aqui do ladinho, que é muito legal. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas, espalhadas por 72 países, falam línguas de origem latina. Então, nós, que temos a língua portuguesa, aqui na América Latina, que nós temos também o francês, né? O Haiti, por exemplo, a língua oficial é o francês, né? A Guiana francesa também. E o espanhol, nós somos chamados de latinos, América Latina, por conta da língua, tá? Da influência da língua no nosso aspecto cultural, tá? Que a prof. já tinha conversado com vocês. Olha só. Entre as influências da cultura romana que perduram até os dias atuais, nós temos, olha que importante, se vocês tiverem um marcador de texto para marcar aí na apostila de vocês, o calendário dividido em 12 meses, tá? Então, a divisão do calendário, né, dos meses, né, ali fevereiro, março, é origem latina, né? Foi na Roma Antiga que se estipulou que a marcação do primeiro dia do ano seria em 1º de janeiro, como usado em diversas sociedades da atualidade. A divisão do dia em 2 períodos de 12 horas. Também é uma influência romana. Galera, os algarismos romanos! Olha aí a nossa influência. Quando a gente fala, às vezes a gente vai comprar um relógio, os relógios têm os algarismos romanos. Nós vamos contar o tempo, os séculos, né? Estamos no século 21. A gente escreve o século 21 em algarismos romanos. Então, olha a influência dos romanos, né? Olha só, 12 horas, 1, 2, 3, né? 4, aqui 3, né? 2, 3, O 4 aqui, gente, seria assim, o I e o V. A gente, nos algarismos romanos, a gente nunca pode, tá, repetir por mais de 3 vezes um algarismo romano, certo? 5, 6, 7, 8, olha o 9 aqui, ó. Eu posso fazer o V, que é o 5, 6, 7, 8, 9? Não posso repetir 4 vezes. Então, é o 10 menos o 1. 10, 11 e 12. Tudo que está à frente soma. O que está atrás diminui nos algarismos romanos. Vocês estudam isso em matemática também, tá? Olha a matemática e a história juntinhas aqui. Então, a forma de contar o tempo, os séculos que nós utilizamos, os algarismos romanos, no século 21. X, e o I.
Porque o I vale 1, o V vale 5 em algarismos romanos, o X 10. Tudo que está à frente soma, então é 10 mais 10, 20, mais 1, 21, século 21, certo? Então, a forma de organizar o tempo também nós ganhamos de herança dos romanos. Olha só, aqui é bem importante, tá, gente? Lá na página de vocês, né, fazendo a história, página 4, lá da apostila, aqui, ó, nós temos aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica dos períodos de Roma, né? Então, quando Roma surgiu, né, nós tivemos o primeiro rei de Roma, que se chamava Rômulo, né? Lembra da história dos dois irmãos, Rômulo e Remo? Que são os dois irmãos que foram colocados num cesto, jogados no rio Tibre, foram amamentados por uma loba, criados por um pastor, que depois foram questionar o trono, e um irmão acabou assassinando outro irmão, e Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma. Então, quando nós temos um rei, nós temos uma monarquia, certo? Então, a primeira organização da história de Roma foi uma monarquia, porque Roma tiveram, né, em Roma vários reis. O primeiro foi Rômulo. O último chamava-se Tarquínio, o soberbo, se achava melhor do que todo mundo. Depois, Roma passou por uma república, certo? Quem comandava na república eram os senadores, tá? E por último, Roma passou por um período que era o chamado Império, que havia os grandes imperadores. A época de Cristo, do nascimento de Cristo na história, é a época do grande Império Romano. É a época que Roma vivia um império, que Roma tinha um imperador, tá? E Cristo sempre falava que nós deveríamos adorar um único Deus, porque os imperadores se achavam representantes de Deus, né? E Cristo falava que as pessoas não deveriam adorar os imperadores, somente a Deus. Isso foi uma afronta para os imperadores e foi um dos motivos que Cristo foi crucificado durante o Império Romano. Então, nós temos 3 períodos na história de Roma: monarquia, com reis; república, quem comanda são os senadores; império, é o imperador que comanda tudo, tá? Aí, olha a questão número 2. Por que é importante estudar as manifestações artísticas da Roma Antiga, tais como peças de teatro, poema, para compreender a cultura e a sociedade romana? Por que é importante nós falarmos sobre isso? Através desses estudos, de como eles viviam, da língua com que eles falavam, dos textos que eles liam, a gente consegue entender como era a vida deles, como eles viviam no dia a dia. E além disso, galera, a gente consegue perceber quais as heranças que eles nos deixaram. Usamos os algarismos romanos, a nossa língua descende do latim, né? A difusão do teatro, né? Isso tudo é cultura desses povos. Os aquedutos, como eles faziam um sistema de irrigação, que até hoje, quando eles vão fazer algum sistema de irrigação em locais que têm difícil acesso à água, eles ainda estudam como os romanos faziam, porque era bem difícil levar água naquele momento. Eles tinham uma arquitetura, um pensamento para levar água, para fazer os aquedutos, muito à frente do seu tempo. Ou seja, é importante estudar eles para saber como é que era, além do dia a dia, para aprendermos com essa civilização. Certo? No Você Faz a História, tem um jogo de dominó no material de apoio, tá, gente? E nesse jogo, vocês vão poder verificar a influência do latim na língua portuguesa. Então, várias palavras que nós usamos no nosso dia a dia são de origem do latim, certo? Por exemplo, meu nome, Joyce, tá? É latim, certo? Então, o meu nome descende do latim, que significa alegria, o significado do meu nome, tá? Ou seja, ela é influência, né, até do nome da professora de vocês, que é o latim. Então, várias palavras do nosso dia a dia, nós vamos perceber a influência da língua
que é o latim, certo? Galerinha, olha só. Sociedade e religião. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Como é que era dividida a sociedade? Como é que era organizada a sociedade romana? Como é que era a família, tá? A gente fala que a família, a sociedade era patriarcal. Quem ele comanda numa sociedade patriarcal, tá? É o pai. Olha só, patriarca, vem da palavra pai. Ele que comanda tudo. Ele que domina a esposa, os filhos, os escravos, tá? Os animais, a mobília da casa, tudo quem domina. Quando o pai morre, o poder fica para o filho mais velho, certo? Então, o poder está muito ligado à figura masculina, né? Nas famílias mais abastadas, o que é uma família abastada? Uma família que tem dinheiro, tá? Os pais escolhiam com quem os seus filhos iriam se casar. Os casamentos, eles eram arranjados. Era comum que a noiva tivesse entre 12 e 14 anos. Olha aí, meninas. Então, as meninas casavam entre 12 e 14 anos, né? E o noivo, por volta dos 30 anos, meninas, realizar era o dobro, mais do que o dobro, a idade deles de diferença, tá? A família da noiva pagava um dote, dava um dinheiro, um valor em dinheiro, propriedades, né? Para o noivo. Aí tinha uma cerimônia, né, o casamento. As meninas não escolhiam com quem iriam se casar. Não é porque elas estavam apaixonadas. Quem decidia era a família, certo? E se a família não tivesse um dote, ela não conseguiria arrumar um bom casamento, certo? Para suas filhas, né? Então, sempre se fazia ali uma cerimônia, né, entre as famílias, né? A comida se servia, enfim, um jantar, né? Ao entrar em sua nova residência, a noiva recebia de seu marido a chave da casa. Agora ela é responsável pelo lar. Então aqui as mulheres têm que saber o quê? Cuidar da casa. Elas são preparadas para isso, né? Para cuidar do lar, né? Olha só, a palavra matrimônio, né? É uma palavra latina, né? Hoje, quando a gente fala do matrimônio, que é uma palavra que a gente usa hoje no nosso dia a dia, é uma palavra latina que significa mãe. Então, por isso ela vai ser a dona da casa. Agora, recebe a chave da casa para cuidar da casa, né? Olha só, entre os menos abastados, ou seja, quem não tinha poder, os casamentos se realizavam de acordo com, sem acordos familiares e sem dotes. O casal trabalhava junto, normalmente no campo, e seus filhos ajudavam com o trabalho assim que tivesse idade. O divórcio era permitido, mas os filhos do casal ficavam com o pai. Olha aí, galera. Então, quem não era rico, quem não era abastado, não tinha acordo de família. Era mais fácil aí se casar por amor, né? Então, nessa hora, as famílias mais simples, tá? Geralmente se casavam assim, duas famílias que trabalham no mesmo lugar, próximos, filhos já convivem juntos, né? E aí acabam se apaixonando, enfim, e se casando, né? E o divórcio, ele era permitido. Olha só, lá na Roma antiga, estamos falando aí, né, de quase 2000 anos de história, o divórcio era permitido nessa época. Vocês sabem que por muito tempo no Brasil o divórcio também não era permitido. E nessa época o divórcio já era permitido. Mas os filhos ficavam com o pai, não ficavam com a mãe. Era o aspecto cultural deles que os filhos ficassem com o pai, né? Quando o filho nascia, era necessário que o pai o aceitasse, o que simbolizando um gesto de levantar a criança, ou seja, que o pai estava aceitando essa criança. Caso fosse rejeitado pelo pai, né, a mãe também o faria, deixando exposto publicamente para o caso de alguma pessoa recolher. Então, eles abandonavam a criança. Se o pai não aceitasse a criança, a mãe também não aceitava. E eles abandonavam a criança. Era comum isso, né? O nome da família muitas vezes era mais importante que o parentesco, pois uma pessoa não
uma pessoa que não tinha ligação de sangue com uma família poderia ser adotada por ela e receber todos os privilégios de herdeiro. Ou seja, uma criança dessa que foi abandonada poderia receber uma família que fosse até mais rica, mais poderosa do que a família que ele nasceu, e ele tem os mesmos direitos, os mesmos privilégios e se torna herdeiro dessa família, porque era algo que fazia parte da cultura deles, certo? E a educação, gente, olha só, a educação formal das crianças, ou seja, como é que elas eram educadas, né? As famílias mais ricas, tá? Mais abastadas, que têm dinheiro, acontecia nas escolas, certo? Os alunos aprendiam a escrever e a falar bem. Retórica é falar bem. Quando eu sei me expressar, quando eu sei falar bem, isso chama-se retórica. Saber falar em público, tá? As mulheres também aprendiam a ler e a escrever. Estudavam com os meninos até os 12 anos de idade. Lembra da pergunta ali do início da nossa unidade, falando das mulheres? Então, elas estudavam junto com os meninos até os 12 anos de idade. A partir dessa idade, eles se dividiam. Os meninos continuavam a estudar e as meninas eram preparadas para o casamento. Então, nas famílias ricas, até os 12 anos, as crianças estudavam juntas. A partir dos 12 anos, quem continuava seus estudos? Os meninos. E as meninas eram preparadas para o casamento, certo? Seguindo as regras dessa sociedade, que é o quê? Uma sociedade patriarcal. As mulheres solteiras têm que obedecer quem? O pai. Se o pai morre, o irmão mais velho. E uma sociedade patriarcal, quando ela se casa, quem é que comanda e quem ela tem que obedecer? O seu marido, o seu esposo, certo? Elas tinham, as mulheres das famílias patrícias, ou seja, quem tinha dinheiro, elas tinham obrigações no comando da casa, certo, gente? Então, elas organizavam tudo, cuidavam dos escravos, né, para manter toda a casa, certo? Da organização, consertando, tecendo, produzindo tecidos, comprando os produtos, elas comandavam tudo. Olha só, galera, diferente das mulheres gregas, as romanas não viviam isoladas, não ficavam lá isoladinhas, sozinhas. As viúvas, ricas ou pobres, desafiavam o patriarcado romano, se destacavam, comandavam a propriedade rural de pequeno ou médio porte, faziam um comércio, certo? Então elas tinham uma vida muito mais ativa. Tá? Por mais que a sociedade fosse patriarcal, nós vamos ter mulheres que vão lutar e vão querer ter os mesmos direitos, certo? Que os seus maridos. Então isso é muito interessante, certo, galerinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? A atividade que vocês vão fazer, né, vai ser a atividade do interpretando documentos e a prof corrige na próxima videoaula, certo? Então, atividade aqui na página 5 e na página 6 para vocês fazerem, depois nós vamos falar dos aspectos religiosos, certo, gente? Então, ó, a gente se fala semana que vem. Um beijinho no coração de vocês. Vai?